Caso Eliane Amorim de Jesus, que ficou presa por 2 anos e ainda continua presa. Vamos ver esse caso aqui. Após 2 anos encarcerada no complexo penitenciário de Pedrinhas, a missionária maranhense Eliane Amorim de Jesus, de apenas 28 anos, finalmente foi solta nesta última sexta-feira, 4 de abril, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Sempre ele, né? A decisão veio após forte pressão pública e grande repercussão nacional. Eliane foi presa em março de 2023, acusada de envolvimento nos atos de 8 de janeiro, sem provas de vandalismo ou violência. Não existem provas nenhuma. Mesmo sem antecedentes criminais, trabalhadora, estudante de psicologia e moradora do bairro Angelim, ela foi mantida reclusa por 2 anos. Isso não acontece com bandidos que assaltam celulares, furtam e roubam carros, e traficantes e assassinos, e aqueles garotos, né, das comunidades, homens, que ficam portando armas de guerra, fuzis, e dando tiro para cima e para as casas das pessoas. Esse tipo de bandido, ele não fica preso por menos de 24 horas, às vezes. Entendeu? E essa missionária na igreja, ela ficou por 2 anos presa. Ela ficou por 2 anos. Sua viagem a Brasília, segundo ela, foi motivada pelo desejo de registrar os protestos e escrever um livro. Uma intenção que jamais justificaria a prisão. Apesar da soltura, né, nessa última sexta-feira, a liberdade de Eliane é restrita. O alvará é clausulado e impõe medidas cautelares severas. Ela deve estar com tornozeleira eletrônica, não pode usar as redes sociais, não pode falar com ninguém, não pode sair de casa, deve ter que comparecer num cartório para assinar uma papelada todo de 15 em 15 dias, coisas assim. Além disso, ela ainda enfrenta a possibilidade de ser condenada a 17 anos de prisão. Então, eles soltaram por causa da pressão popular, mas pode ser condenada a 17 anos de prisão por ataque à democracia, armas de guerra, demolição dos patrimônios públicos, essa coisa toda que eles inventaram. Este caso é simbólico, né? E levanta um alerta. Ainda existem muitos presos políticos no Brasil. Eliane foi a primeira ou a segunda a sair, mas Dona Adalgisa pode ser a próxima. Outra senhora de 60 e poucos anos que está presa e doente. E que também não tem provas de que ela tem cometido crime algum. E para isso a mobilização social da sociedade precisa continuar. Então vamos ter esse domingo, amanhã, dia 6 de abril, o movimento para a anistia já desses presos políticos. Então veja agora esse vídeo das outras pessoas que estão e continuam presas. O que se beneficiou até agora, entre aspas, foi Débora, aquela show do batom, perdeu o mané, e essa Eliane que saiu ontem na sexta-feira. Mas existem vários outros casos, centenas de casos, de pessoas nas mesmas situações que essas duas que continuam presas. Veja esse vídeo. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Estamos embarcando aqui para São Paulo, aqui, familiares, pessoas que estão presas por essa injustiça do dia 8 de janeiro, são vítimas do sistema, de toda a vingança, e essas pessoas estão aqui, ó, indo para São Paulo, embarcando, para que nós possamos lutar pela liberdade de todos eles. Não vamos abandonar nenhum de vocês. Patriotas, estamos aqui lutando por vocês, que estão asilados, que estão presos, e nós estamos lutando pela anistia e a nossa liberdade. Anistia já! 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 É hora de virar a página, acabar com tanta maldade. Anistia já. Quando o Alexandre de Moraes impede essas empresas de virem ao Brasil, que fala o seguinte, ó, pode vir no Brasil, mas tem que bloquear o Terça Livre, Aula dos Santos, esse ou aquele, o Alexandre de Moraes ele está invadindo a competência norte-americana. E já tem ação nos Estados Unidos sobre isso também, né? Movida por advogados do Donald Trump. Olha a briga que o Alexandre de Moraes está comprando. Além do Elon Musk, né, da detenção do Jason Miller, tem essa briga aí contra o Trump. Quando o Alexandre de Moraes manda prender uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu a partir do território norte-americano, isso também é uma invasão de competência.
Então, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. E isso ocorre, é clássico, é clássico. Todo ditador, antes de cair, ele cai por quê? Porque ele se acha todo poderoso, ele não enxerga limites, ele faz o que ele quiser. E o Alexandre de Moraes tem uma sede de vingança, uma sede de derrubar, né, esse movimento liderado pelo Jair Bolsonaro, que transcende a cognição dele, que vai além de um senso padrão, de um senso comum, para dizer, olha, eu sou juiz do Brasil, mas o meu poder vai até aqui. Ele não conhece isso. Ele vai além e extrapola. E graças a Deus, assim é. Então, essa coleção de inimigos dele é o que certamente vai sujeitar ele a receber essas sanções. Quando Alexandre de Moraes recebe essa sanção, é um recado claro para o establishment de Brasília. E aí você vai dar o argumento, você vai dar a pressão, né, associado às pessoas na rua, porque se ninguém for para a rua, esqueça. Isso é uma pauta que vai durar 1, 2 dias de imprensa apenas. E a gente está vendo mais de ano as pessoas reclamando da anistia, então vai seguir adiante. Então as pessoas na rua e essa força vindo de cima, você certamente vai ter um presidente da Câmara, um presidente do Senado, que vai olhar para o STF e vai falar, ministros, todo respeito, mas não dá para seguir no mesmo caminho do Alexandre de Moraes. Vamos colocar anistia e vamos acalmar os ânimos? Vamos segurar um pouquinho esse ímpeto? Vamos voltar a ser juiz da Suprema Corte? Vamos voltar a ter uma harmonia entre os poderes? Então isso tudo tá nesse jogo aqui que a gente está jogando. Então, Borgo, finalizando e resumindo, primeiro passo, 1 milhão de pessoas na rua para justificar, né, que a Casa do Povo tem que votar essa matéria, botar pressão nesse caldeirão. E o segundo é agir, né, com todos os mecanismos possíveis, né, legais que estejam nas nossas mãos, para que a gente bote a pressão suficiente e paute essa anistia. A gente precisa virar essa página na história do Brasil. Essa outra mulher que ele cita no vídeo é uma brasileira que é também cidadã norte-americana, naturalizada. E ela teve uma ordem de prisão expedida por Alexandre de Moraes por ter tuitado contra o governo Lula, na época, em 2022. E ela, sem saber, depois ficou sabendo que tinha um mandado de prisão para ela. Então ela não podia nem visitar os parentes aqui no Recife, aqui no Brasil, porque senão ela iria imediatamente presa e ficar lá por 2 anos também. Mas, como ela tinha o passaporte, tem o passaporte americano, ela conseguiu burlar essa prisão. É um outro caso de violações e ilegalidades de Alexandre de Moraes. Então é amanhã, o dia da anistia já, deste domingo. Vários parlamentares já confirmaram, governadores, Tarcísio, Cláudio Castro aqui do Rio de Janeiro, Caiado, que está sendo candidato à presidência da República, também vai estar lá, e entre outros parlamentares de Bolsonaro. Então, é amanhã. Precisamos desse apoio, dessas manifestações pacíficas, para que acabe com essas prisões ilegais, né? E aquele deputado federal sócio, né, que vem acompanhando o caso da anistia para a votação na Câmara dos Deputados, através do presidente Hugo Mota, parece que ele está tentando ver se passa realmente, que já temos o quórum, os deputados, a maioria, para a votação, para passar esse PL, mas parece que o Hugo Mota está esticando a corda e não está querendo pautar, e vai acabar dando algum problema mais sério, porque ele está entre a cruz e a espada, entre os da direita, do PL, da anistia, e o STF, que vem puxando o seu tapete, entendeu? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é um movimento popular que todo mundo, os brasileiros, estão pressionando, então não vai ter como não passar. E o poder legislativo é separado do poder judiciário. Quem manda no país é o povo, né? E os poderes são independentes. Mas o que a gente tem visto ultimamente é que existe um poder acima de todos os outros 2 poderes, que é o STF. Mas isso tem que parar, né? Tem que parar com isso. Então vamos ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Um grande abraço. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço. Alexandre da Médica News e até as próximas notícias.